Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Todos felizes? Quem já sentiu a presença do Senhor? Nos dada foi a oportunidade para falar uma palavra, e eu convido os irmãos para meditar comigo no livro do patriarca Jó, 42:10. Jó 42:10. Esse penúltimo dia do maio profético, onde Deus já tem realizado grandes coisas em seu favor, em favor da sua casa, em favor da sua família. Eu já quero ser boca de Deus para profetizar que você vai ter surpresa de Deus depois desse maio profético, que você vai viver providência de Deus depois desse maio profético, que a porta que está fechada vai se abrir depois desse maio profético. É Deus quem está no controle de todas as coisas. Quem achou Jó 42:10 diz: achei. Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor virou o cativeiro quando orava pelos seus. Amém. Olha para mim, me empreste a sua atenção e por natureza redobre-a em nome de Jesus. Segundo alguns biblicistas, historicistas, teólogos, afirmam que Jó é um dos personagens e dos livros mais antigos de toda a Bíblia Sagrada. Jó, para se ter uma ideia, é contemporâneo de Abraão, o pai da fé monoteísta, um grande homem que por Deus foi chamado, escolhido e levantado como ícone na fé judaica, cristã e muçulmana. Mas Jó é muito pregado, é muito cantado a história de Jó. Muitos escritores escrevem acerca deste homem, que tinha tudo e de repente perdeu tudo. Mas a história do patriarca Jó, ela é muito mais profunda do que nós temos ouvido, do que nós temos visto, do que nós sabemos através da pregação da palavra. Jó, nada mais, nada menos está do que no embate jurídico. Há um tribunal que acontece na vida de Jó, e nesse tribunal há figuras de um tribunal. Por exemplo, no contexto da história da vida de Jó, há um juiz, há um promotor de acusação, há um júri popular e há um advogado. E como se não bastasse isso também, há Jó no estado de réu. Então, eu considero que Jó viveu em um tribunal, em um júri, onde ele teve muitas coisas retiradas da sua vida, e isto por ser somente um homem, que a Bíblia menciona no capítulo 1 e no verso 1, sincero, reto, temente a Deus e que se desviava-se do mal. Olha, para você entender a profundidade do que acontece na vida de Jó, lá no final é o resultado do seu início. A Bíblia
começa o livro de Jó dando as referências da personalidade ou do caráter deste homem chamado Jó. E o que a Bíblia diz, evangelista Leandro, capítulo 1, verso 1, que na terra de Uz havia um homem sincero, havia um homem reto, havia um homem íntegro, havia um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Eu quero pregar uma palavra neste quarto domingo profético do maio profético, e eu tenho certeza que essa palavra tem um endereço certo, e se você abrir o seu coração, você vai sair daqui edificado, você vai sair daqui consolado, você pode também sair daqui exortado, mas a palavra que eu vou pregar é a palavra de Deus, o meu Deus, o teu Deus. Eu não estou importando se você vai dar glória ou não, eu não faço questão de você dar aleluia ou não. Sabe por quê, pastor? Eu aprendi que o glória que eu dou é para Deus, que o aleluia que eu dou é para Deus. Aleluia, é muito bom levantar a mão e glorificar, mas isso tem que ser feito de coração, isso tem que ser feito de alma, e isso tem que ser feito voluntariamente em nome do Senhor Jesus. Olha para mim, empreste a sua atenção. A Bíblia vai mencionar as características de uma igreja que vai viver o avivamento de Deus. E as características da igreja que vai viver o avivamento de Deus está simbolizada na figura do patriarca Jó. E a figura do patriarca Jó nos apresenta 4 características da igreja do avivamento. A igreja que vai presenciar, a igreja que vai viver, a igreja que vai, aleluia, causar o avivamento, ela tem que ter as características de o patriarca Jó. E qual eram as características do patriarca Jó? A primeira, Jó era sincero. Aleluia. A igreja que vai viver o avivamento de Deus é uma igreja sincera. As irmãs que vão viver o avivamento de Deus são irmãs sinceras. Jovens que vão viver o avivamento de Deus são jovens sinceros. Obreiros que vão viver o avivamento de Deus são obreiros sinceros. Deus está olhando para a terra e nessa última hora não está buscando saber se você prega, se você canta, se você rege, se você lidera, se você dirige, se você faz fogo descer do céu. Deus só quer saber se você é sincero, se você é reto, se você é temente e se desvia do mal. Se esse glória foi para Deus, eu te convido, levanta as duas, porque uma é pouca, e dê glória ao nome do Senhor. Ei, tem muita gente pregando, oh glória por isso, tem muita gente cantando aleluia por isso, tem muita gente dirigindo, oh aleluia por isso, mas Deus está buscando aquele que talvez não canta, aquele que talvez não prega, aquele que talvez não está no cartaz, aquele que talvez não está no Instagram, mas é sincero, é reto, é temente. Oh glória, aleluia. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Deus está buscando, os olhos do Senhor estão procurando os verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Será que tem alguém aqui? Se tiver 2, o primeiro está aqui, cadê o segundo? Cadê o terceiro? Cadê você que veio em nome de... Vestir um paletó azul ou colorido
não me dá o direito de ser sincero. Pregar com eloquência não me dá o direito de ser sincero. Falar a palavra de Deus não me dá o requisito de sinceridade. Sabe o que é ser sincero? É ser sincero com você mesmo, é ser sincero com o irmão, e é ser sincero com o teu Deus. Deus não está procurando quem tem talento, Deus está procurando quem tem caráter. E a igreja do avivamento tem que ter o caráter sincero, reto, temente e que se desvia do mal. Ô glória, olha para mim, quando eu falo de sinceridade, irmã Cândida, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Eu lembro do profeta Micaias, 2 Crônicas no capítulo 18 e o verso 23. Depois de Micaias profetizar contra a aliança do governo de Acabe, contra a aliança do governo de Josafá, Josafá foi chamado para a peleja, para unir-se contra um rei mau, ímpio e que se desviava do Senhor. Mas ele foi consultar os 400 profetas, e os profetas disseram: pode subir na peleja que a vitória é nossa, pode subir na guerra que a vitória é nossa. Josafá pergunta: mas não tem mais nenhum profeta? Aí ele diz: tem, lá tem um profeta chamado Micaias, mas aquele homem nunca profetizou bem ao meu favor, mas aquele homem nunca profetizou paz para o meu reinado. Mas vamos lá consultar Micaias. Lá vai o esquadrão do rei, a corte do rei, até Micaias saber se Micaias via alguma coisa para dar direção ao rei, se subia ou ficava na peleja. Aí Micaias consultou o Senhor e abriu a sua boca dizendo: ó rei, eu vou ser sincero na minha palavra. Eu vi o Senhor subindo para a guerra, e Israel, cada um fugindo pelas montanhas, cada um fugindo pelas cavernas. Israel foi derrotado. Não vai não, que a derrota é certa. Naquele momento, o outro profeta levanta a mão e desfere um golpe no queixo de Micaias. Ô glória, quem fala a verdade às vezes apanha, quem fala a verdade às vezes sofre, quem é sincero às vezes é maltratado. Mas é melhor viver no calabouço comendo pão e água do que num palácio de falsidade, do que num palácio de mentira. Ô glória, ô glória, Deus está chamando quem é sincero como Jó, quem é sincero como o profeta Micaias. Não espante os senhores e as senhoras, ou pasmem os senhores e as senhoras. Quem bateu na boca do profeta que profetizou a verdade não foi ninguém da corte do rei Acabe, não foi ninguém do mundo, não foi ninguém lá do outro império. Sabe quem foi? Um profeta da casa de Deus. Eu vou pregar em o nome do Senhor Jesus. Temos que parar de ficar lutando profeta com profeta, de irmã contra irmã, de novo convertido contra novo. A nossa briga é contra os demônios, é contra os principados, é contra as potestades, e saquear as almas que estão morrendo. Oh glória!